Vamos lá? Eu não sei por qual motivo essa porcaria tá aparecendo assim. Aí. Estamos com mais um vídeo. E dessa vez é um vídeo sobre Bob Esponja. E o título é Uma Hora de Teorias Bizarras de Bob Esponja. De uma pessoa que já assistiu muito Bob Esponja, muito mesmo, eu acho que Bob Esponja, de um tempo pra cá, tá ficando muito vazio, né? Essa é a palavra certa. E que combina muito no... Calma aí, me machuquei. Calma aí. Pronto. Do nada me machuquei. Você lembra do Tchum? Aquele troço nojento que o Plankton criou? Pois é, se eu te falar que na verdade isso é obra do seu siriguejo, pra dominar e monopolizar tudo na fenda do biquíni. Parece maluquice, né? Mas cola aqui comigo que você vai entender o porquê eu tenho razão e o porquê essa teoria faz total sentido. Pra começar, vamos direto ao ponto. O ingrediente secreto do hambúrguer de siri, por incrível que pareça, é o Tchum. No episódio O Amigo ou Inimigo, a gente descobre que Plankton e seu siriguejo fizeram a primeira massa de hambúrguer junto, e o pedaço da receita do Plankton mostra que os dois colocaram uma pitadinha de Tchum no meio. Faz sentido, né? Mas aí, na briga, o Plankton bate a porta e os ingredientes caem, transformando a receita na fórmula do hambúrguer de siri. Como a massa original já tinha um Tchum, com certeza o hambúrguer de siri tem Tchum até hoje. E olha essa prova que eu encontrei no episódio do Anzol. O seu siriguejo solta uma. Ninguém tira folga que desde a crise da fome do Tchum, de 59. A moral da história é que só um desastre poderia fechar o Siri Cascudo. Mas por que a falta de Tchum fecharia um restaurante que vende hambúrguer? A única resposta que encaixa é que todos os hambúrgueres de siri realmente têm Tchum. Sem Tchum, sem hambúrguer. Mas calma, eu acho que o Tchum não é só um ingrediente qualquer. Pra mim, é o segredo que deixa o hambúrguer de siri absurdamente delicioso. A gente sempre ouve falar da fórmula secreta, mas no episódio O Roubo da Fórmula, descobrimos que o segredo se resume a um ingrediente-chave. Plankton, depois de anos, conhece todos os ingredientes, menos o mais importante. Esse é o único ingrediente que separa o lanche normal do sanduíche que sustenta a fenda do biquíni inteira. E o ingrediente secreto ainda é entregue ao Siri Cascudo por uma equipe da SWAT. Tudo isso prova que de fato é um ingrediente muito poderoso e diferenciado. A gente já viu o Tchum sendo usado para fazer faz todo sentido que seja algo tão volátil e precise de segurança máxima. Mas como o Tchum, que é um tipo de veneno que manda qualquer peixe pro hospital, pode ser a chave de tudo. A verdade é que o Tchum normal é intragável e muito menos comível, mas tem um jeito de deixá-lo delicioso. E é aqui que minha teoria fica insana e começa a fazer total sentido. No episódio A Freguesia do Lula, Lula Molusco desiste e vai cozinhar no balde de lixo. Ele revela que a avó dele tinha uma receita para dominar o Tchum comestível. E essa receita foi um sucesso. Ninguém queria mais hambúrguer de siri. Até o Bob Esponja, fã número 1, pirou total no Tchum Freeze. E eu acho que a razão pelo qual os hambúrgueres não competiram é que... Mano, eu fico impressionado porque tem uma teoria, eu não sei se é verdade, mas tem uma teoria que fala que o Lula Molusco, não, o Cascudo, Sirigueijo, ele mata a própria filha pra tirar a carne pra vender no lanche. Eu não sei se isso é verdade. eles são só uma versão aguda e mais fraca dessa receita secreta. Na minha cabeça, Tchum é o que faz o hambúrguer ser bom. E sem saber, a receita da avó do Lula Molusco é no mínimo parecida com a fórmula secreta do hambúrguer de siri, seu siriguejo. Tá, mas tudo isso ainda não faz total sentido, na verdade? Então vou te dar mais uma prova. Quando a Sandy tentou bater o recorde de comer Tchum cru e quase morreu, Bob Esponja deu um hambúrguer de siri pra ela e a salvou. Um hambúrguer normal não faria isso, mas faz total sentido se o hambúrguer de siri tiver ingredientes. Ó, quem tá aqui de novo? É ele mesmo, Tozinho. Tó delas. Que neutralizam os efeitos tóxicos do Tchum. Ou seja, Bob Esponja deu uma cura para o veneno de Tchum, como se fosse uma parte de um anticorpo. E olha só, em vários episódios mostram que o hambúrguer de siri é viciante. E adivinha, Tchum tem propriedades viciantes parecidas. No episódio A Obsessão, o seu siriguejo, que é o mais ganancioso do mar, estava pronto para largar a vida dele só para comer mais Tchum. Tá, mas então qual é a chance dos hambúrgueres de siri serem viciantes por causa do Tchum? Que tá lá dentro dele. A vida do biquíni depende do hambúrguer, sem ele a cidade vira um caos. E é muito suspeito que o Tchum, quando cozido certo, elimina a necessidade do hambúrguer de siri, na verdade. Eu acho que o colapso da sociedade é causado pela falta do Tchum, e não pela falta do hambúrguer. Por isso ninguém pirou quando trocou o hambúrguer pelo Tchum Freeze. Eles estavam recebendo o que precisavam ser. E por isso que, sei lá, as teorias em si que eu já vi são bizarras. Meu Deus do céu, que como muita coisa.
E aqui vai uma análise muito rápida sobre provar meu ponto. Qualquer comida que quase substitui o hambúrguer de siri deve ter tchum, tipo o kelp shakes e o milkshakes de alga. Eles não substituíram o hambúrguer por um tempo, mas também tinha um tchum. Quando seu siriguejo provou, achou nojento, mas o gosto foi pegando, igual o vício dele em tchum. E no final descobriram que tinha um ingrediente no shake que era tão nojento e volátil que só dava para tirar com trajes contra material perigoso. Lembra como um tchum é tratado como um risco biológico? Talvez a marca Kelp Shake quase acertou a receita do tchum comestível, mas errou um pouco a mão. O shake até deixava as pessoas verdes e peludas, e a gente sabe que o tchum cru também muda a aparência dos peixes. Tá, mas se o tchum é tão bom, por que o seu siriguejo não coloca mais? É porque não tem mais restaurantes vendendo tchum. A minha conclusão é que tem um detalhe que possa ter passado batido por todos. Tchum é um ingrediente muito raro. Seu siriguejo, mesmo viciado, só conseguia tchum em um lugar distante, fora do balde de lixo. Isso mostra que ele não é fácil de se achar. O seu siriguejo só consegue colocar um pouquinho a cada hora gigante de hambúrguer de siri. E aí que tá a fraqueza do siri cascudo. Calma aí. Vamos lá. Pra todo mundo. Já o Plankton usa o laboratório dele e tem o maior estoque do oceano. Siriguejo tem a receita. O Plankton tem um estoque. Se quisessem, poderiam dominar geral. Mas seu siriguejo é ganancioso e quer tudo pra ele. Isso deixa o seu siriguejo vulnerável. E ele não pode deixar o Plankton nem sonhar com o segredo. Se o Plankton descobre, o seu siriguejo perde na hora, porque o estoque do rival é gigante comparado com o dele. Mas não tem um rumor que o Plankton, ele sempre soube da fórmula secreta? Então, em vez de melhorar um hambúrguer, o seu siriguejo teve uma ideia maligna: convencer todo mundo a odiar o tchum em si. A gente tem pistas de que o tchum já foi mais popular. Seu siriguejo comia quando era jovem e a avó do Lula Molusco tinha uma receita. Mas depois que o hambúrguer de siri estourou, seu siriguejo começou uma campanha de difamação. Pra quem comeu o tchum empacotado do Plankton, você pode pegar um hambúrguer de siri quentinho e de graça. E como os hambúrgueres têm tchum, é fácil convencer a galera a comer o hambúrguer com um substituto. Com o tempo, as pessoas esqueceram do tchum original e só lembravam de como o hambúrguer de siri é gostoso. Bom, e funciona até hoje. A maioria morre de nojo só de pensar no tchum. E o Plankton ajudou. Claro que, já que ele não sabe cozinhar e faz o tchum, parece pior ainda. O sucesso do seu siriguejo é puro marketing. O tchum Freeze era melhor. Mas a galera desistiu na primeira vez que o Lula Molusco errou o ponto. O ódio do tchum é tão importante quanto a boa fama do hambúrguer. Enquanto seu siriguejo convence a galera a não comer o tchum, ele pode forçá-los a comprar os hambúrgueres que têm exatamente o ingrediente que eles precisam. O Eugênio Siriguejo criou um monopólio de tchum para ele mesmo. Mesmo o Plankton sendo o maior Tombei a porra do telefone. Meu Deus. fornecedor, é um gênio do mal dos negócios. E o pior é que vários desastres já aconteceram por falta de hambúrgueres em si. Eram todos evitáveis, era só o seu siriguejo ter contado o segredo a todo mundo e podia ter usado o estoque de tchum do Plankton. Mas ele não fez, porque o negócio dele é mais importante. Ele não abre mão do poder. Ele prefere que a cidade quebre, que a gente dependa dele e do produto dele. Porque no final, o que é um desastre ou dois quando tem tanto dinheiro? O que é um problema se ele tá de boa, nadando no dinheiro? Relaxado. Fazer, na verdade. E é por isso que o tchum é o ingrediente mais importante da fenda do biquíni, baseado no hambúrguer de siri. Agora bora pra próxima teoria. Gary explicou toda a lore de Bob Esponja na primeira temporada e você não percebeu. Eu sempre soube que o Gary era um gênio, mas ele simplesmente entregou a lore inteira de Bob Esponja lá na primeira temporada, cara. Você não percebeu isso. No episódio muito famoso Hora de Dormir, Bob Esponja consegue passear pelo mundo real e pelos sonhos dos amigos enquanto dorme. E nessa, ele acaba no sonho de Gary. E o Gary, com aquela voz calma, explica as regras do reino dos sonhos. Agora presta atenção nisso aqui, cara, é muito importante. No primeiro ponto, Gary diz que sonhos não são só imagens, eles são o reino de verdade, que não se prende às limitações do mundo real. No segundo ponto, a poesia, ele cita um poeta, tipo pra dizer que a gente pode influenciar o que acontece nos sonhos com o que a gente faz acordado, sabe? Ajustar a noite para que o sonho volte. Era uma vez um homem no Peru que sonhou que estava comendo sapato. Ele acordou com medo no meio da noite e descobriu que o sonho tinha virado realidade. Mas o que vem agora é simplesmente a chave de tudo. Parece só uma piada, mas o Gary tá dizendo: sonhos são lugares tão reais quanto o mundo deles. E o que acontece neles tem poder real de mudar a realidade. O mais louco é que o desenho prova que Gary realmente tá certo, cara. Se os sonhos são reais, explica como Bob Esponja consegue passar no mundo real dormindo. O sonho dele é um lugar de verdade, e para outra realidade é só atravessar uma janela, como o Gary disse. Mas a gente vê o personagem indo da realidade do sonho sem dormir. Lembra de bairro aleatório? Bob Esponja e Lula Molusco vão entregar um hambúrguer num bairro interdimensional, onde as leis da realidade não se aplicam. Isso soa exatamente como a descrição de Gary. Em sonhos, não se está preso pelas limitações terrestres. O bairro aleatório parece idêntico aos sonhos do desenho. Estrutura feita de objetos aleatórios, partes... Mano, que doideira. Então é como se a realidade e o sonho, eles se misturassem. Sei lá.
do corpo se soltando. É o que acontece no sonho de Bob Esponja e no sonho do Patrick em Dream Hoppers, o bairro aleatório. É um dos reinos do sonho que o Gary tava falando pra você quando ele entra no sonho de Gary. Tá, mas e o jeito que eles chegam lá? Bob Esponja faz uma dança aleatória e é teletransportado. Lula Molusco repete a dança e é puxado junto. Isso é a prova do segundo ponto de Gary, repetir ações para voltar ao mesmo sonho barra reino. Tá, mas não para por aí. Dodo Dimension, Bob Esponja usa o portal de Sandy para ir para um lugar onde tudo que você desenha ganha vida. É um reino do sonho que transforma a imaginação em realidade. E a caixa da imaginação, no episódio Squid Box? Lula Molusco acaba caindo lá dentro, o corpo dele some e ele consegue usar a imaginação para ir das dimensões dos sonhos. Ou seja, a caixa é um portal para um reino de verdade. Temos 3 exemplos de personagens entrando fisicamente em Reino do Sonho. Gary estava certo, os sonhos são reais em Bob Esponja. Tá, mas e o segundo ponto, sobre os sonhos mudarem a realidade? É o gag clássico. O personagem que sonha que tá comendo e acorda e tá comendo o travesseiro. É idêntico ao poema do Homem do Sapato. O desenho quer que a gente entenda que os sonhos viram reais, mesmo que não seja de uma maneira literal. O seu siriguejo sonhou que fazia um pacto para poder falar com o dinheiro. Ele acorda e realmente consegue falar com o dinheiro, cara. A lista de exemplos é infinita, mas segura essa lista aqui. O sonho do Bob Esponja sobre robôs tomando conta do mundo é substituído por um robô no futuro, o tal do Esponjatron. Lula Molusco sonha com um dia péssimo no Siricaço e imagina, aquele dia realmente acontece. O Patrick sonha que o Bob Esponja se multiplica, né? Vários Esponjatrons são construídos no futuro. O Plankton sonha em ser o Overlord poderoso e ser derrubado pelo Bob Esponja é a trama inteira do próprio filme. Os sonhos do Bob Esponja claramente mudam a realidade, mas aí a coisa fica mais insana, hein? Eu já cheguei a assistir o filme do Bob Esponja. Eu até que gostei na época. Na época foi muito bom o filme. Dream Hopper, o bairro aleatório. Lá o Esponja e Patrick entra no sonho do Lula Molusco. E o Lula come um hambúrguer de siri acidentalmente. Ele acorda comendo o travesseiro, mas o Bob Esponja estão fisicamente na cama dele. Pode até parecer que eles sonambularam. Ou o sonho de Lula Molusco acabou transportando eles do sonho deles até a cama do Lula Molusco. Em Bob Esponja, na Idade Média, Bob Esponja e Patrick são chutados dos cavalos e desmaiam. E sonham que voltaram no tempo. Mas quando acordam, eles trazem o bolo da corte e o Lula verso para o presente. Isso prova que o sonho deles mudou de fato pro passado. E o que eles estavam tocando, quando acordaram, veio junto com ele. Voltando pro Lula Molusco, ele estava segurando Bob Esponja e o Patrick nas mãos no sonho. Ou seja, ele acidentalmente teleportou os dois para a cama dele ao acordar. Maluquice, né? A teoria poderia até terminar aqui, mas lembra do episódio onde tudo que Bob Esponja desenha ganha vida? Isso só é possível nos reinos dos sonhos, tipo a dimensão dos desenhos. Mas ele não estava usando um lápis mágico. Era um lápis normal de um artista do mundo real. O artista não é o desenho, ele é a gente de verdade. Isso significa que a Fenda do Biquíni é um reino do sonho. Faz sentido. É como os desenhos ganham vida debaixo d'água. Assim como na dimensão dos desenhos, é por isso. Ah, tá, agora entendi. É como se toda a vila fosse um sonho. Mais ou menos isso. Agora eu entendi. Que Bob Esponja conseguia sair do sonho dele e ver o mundo. O mundo ao redor já era só um sonho maior. Mas calma, a Fenda do Biquíni não é um sonho totalmente maluco. Ela também tem regras. Se a Fenda do Biquíni é um reino do sonho parcial, qual é a janela para entrar nele? Você já se perguntou? Tá, mas como eu posso entrar na Fenda do Biquíni de fato? Seria a água do oceano. Em todo episódio, começa com um take da ilha real. E aí o mergulho na água e vira um mundo cartunesco. Você já percebeu isso? Acima da água, pessoas reais e coisas reais. Abaixo, desenhos quando um objeto cai na água, tipo o lápis do artista. Ele perde as regras da realidade e se torna algo do mundo do sonho. E é aqui que está o porquê. Essa teoria explica toda e qualquer contradição do desenho. A receita do hambúrguer de siri veio de uma receita de família, que foi inventada acidentalmente pelo seu siriguejo e Plankton. Na Idade Média, Bob Esponja viaja no tempo e cria um paradoxo, sendo quem apresentou a receita ao ancestral do seu siriguejo. Todas essas inconsistências coexistem, porque às vezes um personagem acorda e reseta o mundo, mas o reset nunca é completo. Em Procrastinação, Bob Esponja tem um pesadelo e acorda, mas ele acorda no momento exato em que o trabalho está pronto. A realidade dele foi para o reino do sonho. Ficou extrema e ele acordou fazendo o pesadelo sumir. A mesma coisa acontece em Tempo Perdido. A senhora Puffy está na prisão, mas a realidade vai ficando surreal. Ela surta e acorda voltando para o momento antes de ser presa. Ela resetou novamente a realidade. No entanto, o policial diz que ela já cumpriu pena, mesmo que no novo tempo ela nunca nem tenha ido para cadeia. As inconsistências são a realidade se colidindo. A senhora Puffy foi para cadeia, mas também nunca foi. O Patrick tem vários pais. O mundo acaba várias vezes ao mesmo tempo.
tempo, mas nunca acabou. Tudo é o resultado de um grande reset. A cidade enfrenta eventos catastróficos, mas quando as coisas saem do status que alguém acorda, o evento some como um sonho, mas deixa as memórias lá. E é por isso que um número chocante de episódios começa com um personagem acordando. Você já percebeu isso? É a maneira que o mundo de Bob Esponja tem de se proteger. E o Gary estava certo desde o começo. O sonho é a realidade do desenho. Agora que a gente desvendou tudo isso, não tem mais mistério nenhum, Bob Esponja, não é? Isso é o que você pensa. Cara, o Bob Esponja tá sabotando de propósito o teste de habilitação dele. Eu vou maratonar cada episódio da Autoescola Náutica pra te provar isso nesse vídeo. No primeiríssimo episódio, que se chama Escola Náutica da primeira temporada, começa com o Bob Esponja se preparando pro 38º exame. Ave Maria, 38 exames. O teste começa com a prova oral, que Bob Esponja consegue fechar, fazendo ele até parecer um gênio. Mas aí chega a temida prova prática. Ele entra no bar, mas acaba pisando muito forte no acelerador, dando perda total no teste. A senhora Puff infla como sempre, e isso é algo que vai acontecer bastante, então se prepare. Bom, o episódio continua, mas dessa vez com a brilhante ideia. Patrick decide pôr um rádio na cabeça do Bob Esponja. Assim, ele quem iria passar as respostas. O que poderia dar errado, né? O amigo mais idiota do Bob Esponja sussurrando as respostas pra ele. E é aqui que a gente pega a primeira prova de que o Bob Esponja, na verdade, tá fingindo que não sabe dirigir. Mas antes, eu quero a sua opinião aí nos comentários. Você prefere a minha voz assim, mais calma pra relaxar, ou algo mais animado? Tua opinião é muito importante pra mim. Vai lá, diz aí pra gente seguir pra teoria. Pronto? Valeu, então bora lá. O Patrick tá na cabeça dele dando as ordens, tipo, vire à esquerda ou ligue o carro. Mas eu duvido muito que você pode pôr um Zé Ninguém num carro e só falar o que fazer pra ele dirigir tão perfeitamente quanto o Bob Esponja. Bob Esponja, obviamente, tem a skill de direção, e isso fica muito claro aqui. O episódio avança e ele quase chega na linha de chegada, mas exatamente antes ele confessa pra senhorita Puff que trapaceou e acaba não cruzando a linha de chegada. Vamos lá, vai! Ele reprova e ao invés de ficar triste, ele tá felizão que vai voltar pra aula semestre que vem. E eu já vou tocar nesse ponto. Aí ele sai dali de monociclo, o que eu acho muito insano, porque na moral, isso é muito mais difícil que dirigir um carro, meu irmão. Enfim, Bob Esponja, né? No próximo episódio, monitor de classe, também na primeira temporada, começa com Bob Esponja sendo eleito monitor e gastando a aula inteira num discurso. A senhora Puff fica com pena dele e deixa ele usar o uniforme o resto do dia. E é aqui que a gente vê o poder que o Bob Esponja tem por ser aluno dela. Ele sai pela cidade, vira um criminoso procurado, destrói a fenda do biquíni. No final, os policiais cercam ele até que a senhorita Puff chega. Os policiais sacam que ela na verdade que é a responsável, e é ela quem vai presa. E se prepara que isso vai acontecer bastante aqui, viu? Agora imagina, se no último episódio ele tivesse passado, ele não ia poder fazer essa zona toda e sair impune. A senhorita Puff é literalmente a carta de saída livre da prisão dele, e isso vai rolar muito, viu? Fica comigo. Sem carteira, sem passeio. Também na temporada 2, começa com ele reprovando de novo. A senhora Puff tá de saco cheio e quer se livrar dele, então decide só provar ele e dar a licença, o que eu acho que não é uma ideia muito boa, tá ligado? Ela percebe a cagada, tenta roubar o barco e o episódio de novo termina com a senhorita Puff indo pra cadeia. Ela já deve ter mais passagem na polícia que os cria do RJ. No nosso próximo episódio, a Aluna Estrela, também da segunda temporada. É onde eu quero focar. Olha, ela tem uma passagem muito grande, porque toda hora ela vai presa. É igual o Kenny do South Park. Toda hora ele morre. Então, faz sentido. Na parada que eu falei, Bob Esponja curte mais a escola do que a própria carteira de habilitação. O Patrick entra na aula e eles chegam 3 horas adiantados. E mano, você tem que amar muito a aula pra isso, tá ligado? Ele mostra a sala pro Patrick como se fosse o lugar mais incrível do mundo e também se gaba das estrelas douradas, como se fosse o propósito de vida dele. É uma rotina que ele curte e eu não consigo ver ele largando isso só pra poder aprender a dirigir. Até porque não ia mudar nada na vida dele. Ele se vira bem sem um barco. Enfim, o episódio nem tem direção, é só eles brigando pelas estrelas mesmo. Vamos supor que você quisesse quebrar minha teoria. Você ia me mostrar Dirigindo as Lágrimas, da 4ª temporada, onde o Bob Esponja reprova, o Patrick fica bravo, faz o teste pra ver se é roubado, mas ele acaba passando. Ganha um carro e esfrega na cara do Bob Esponja. Bob Esponja fica maluco de ciúmes e aí vem um contra-argumento. Por que ele ficaria com ciúmes se ele tá sabotando? Porque o Bob Esponja não tinha ideia que o Patrick ia fazer o teste. Ele fez o ritual da falha dele. E aí viu o que aconteceria se não fizesse. Ou o que eu acho mais provável é que ele ficou com ciúme porque o Patrick tava dando mais atenção pro carro do que pra ele mesmo, seu amigo. Enfim, ele rasga a carteira do Patrick e vai preso por poluir o meio ambiente, o que é um belo karma, pelo tanto. Mano, caraca, é um carro, né? Meu Deus, é o quê? De vez que ele já fez a senhorita Puff ir pra cadeia. Agora um episódio que ajuda a minha teoria é Senhorita Puff, você está detida, da 4ª temporada. A senhorita Puff perde o trampo, trazem o melhor instrutor da fenda do biquíni e o Bob Esponja se sai bem. Ele até aprende a dirigir vendado, pelo amor de Deus. Senão ele vai me dizer que o Bob Esponja não sabe dirigir. Eu nunca conseguiria dirigir vendado, mas assim que o Bob Esponja entra no carro, com o cara que pode aprovar ele dirige feito psicopata, destrói a fenda do biquíni novamente e eu tenho quase certeza que ele mata o instrutor no processo, o que é uma tremenda loucura. Ele só não reprovou com o melhor instrutor, como ele aprendeu a
dirigir vendado e ainda assim reprovou. Bom, isso pra mim não faz o menor sentido, né? Nem alguém muito ruim de braço dirige desse jeito. Tem que ser de... Mas é isso, né? Faz sentido. Mano, eu me lembro do Bob Esponja no filme ser completamente diferente do que era nos desenhos. propósito, não é possível. E de novo, Bob Esponja não sofre nenhuma consequência. Eu não consigo fazer essas teorias sem rir, velho, na moral. O próximo dia, no nosso próximo episódio, o dia da foto. Não tem muito a ver com as skills de direção, mas mostra o quão importante essa classe é pra ele. Eu não vou focar muito, né, mas vamos lá. O próximo é Lições Náuticas, da sexta temporada. É uma aula educativa com Lula Molusco. O episódio só reforça o quão péssimo Bob Esponja é, né? Mas aqui eu quero diferenciar um motorista horrível e Bob Esponja. Motorista horrível anda devagar, mexe no celular, fura um sinal ou outras coisas, que é algo normal. Mas aí nós temos o tremendo Bob Esponja, que é literalmente não tá nem aí pra nada. Destrói a cidade e nesse episódio ele entra na contramão em alta velocidade, lendo uma revista. Eu não chamo isso de motorista ruim, eu chamo isso de alguém que acha que pode fazer o que quiser sem consequências, igual um maluco psicopata. Afinal, a senhorita Puff que é presa mesmo, né? Ele nunca vai. O próximo episódio é o Novato Náutico, também da sexta temporada. Mostra o quão inteligente Bob Esponja é. Ele decide estudar a história inteira dos barcos em uma única noite pra impressionar a senhorita Puff. Mano, ele é um gênio. Ele memoriza Caraca, essa foto ficou muito boa. É esse frame. Meu Deus do céu. tudo sobre cada barco. Isso significa que o Bob Esponja é mais esperto do que a gente pensa. A ideia dele quase funcionou. Ele achou que estava dirigindo um barco super complicado e sabia exatamente o que fazer. O que é bizarro, já que ele não sabe nem dar partida num barco sim. Mas isso é extremamente impressionante. Quer dizer, esse cara é um chapeiro. E eu posso te dizer por experiência que dirigir é muito mais fácil que trabalhar de fast food. Inclusive eu já fui chapeiro também, então eu sei do que eu tô falando. Enfim, ele não estava dirigindo, mas a senhorita Puff achou que tava. E ele quase conseguiu a licença. Mas quando ela descobriu, novamente ela rasgou a carteira dele. Amigo da navegação da sexta temporada. Lula Molusco entra na aula depois de atropelar uma placa de pare, fugindo do Bob Esponja. Eu gosto muito desse episódio, porque o Bob Esponja ferra a vida do Lula Molusco e da senhora Puff, mas na cabeça dele, eles o amam. São os melhores amigos da vida. Isso fica claro quando ele desenha no telão de multas. Melhores amigos náuticos para sempre. Ele é totalmente sem noção, ou talvez só seja um psicopata mesmo. Ele faz o teste com o Lula Molusco e, como sempre, dirige feito um maluco. Pelo menos dessa vez foi o Lula Molusco que se ferrou, e não a tadinha da senhora Puff. Cabula a aula da sétima temporada. Bob Esponja mata a aula pra ir numa sessão de autógrafo. A gente vê o estresse dele tentando voltar. Ele escapa de piche, areia movediça e quase dá morte. A senhorita Puff nem tinha notado, até ele mesmo se dedurar. O episódio não tem direção, mas mostra o quão importante a senhorita Puff é pra ele. Ele literalmente aceitou a morte, mas lutou contra ela só pela senhorita Puff. Nem parece que ele só ferra com a vida dela todo dia, né, mano? Emprego de verão, da sétima temporada. Apoia meu ponto que fast food é muito mais difícil que dirigir. Bob Esponja faz a senhorita Puff bater no Siri Cascudo e... Mano, tomara que esse vídeo não pegue direitos autorais. Tomare. Pra pagar a dívida, ela tem que trabalhar lá. E a instrutora que acha o Bob Esponja burro, literalmente não dá conta do trampo. Ela surta, vai presa de novo e na cadeia o professor dela é quem? Adivinha? Pois é, o próprio Bob Esponja. Isso prova que ele adora a escola náutica a ponto de dar aula. Mas como é que ele se qualificou sem uma licença? Bom, novamente é o Bob Esponja, né? O novo piloto da oitava temporada, um garoto novo, o Tony Rápido Jr., vai ensinar Bob Esponja. Ele começa mal, mas aí o Tony fala duas palavrinhas mágicas. Fique calmo e o Bob Esponja dirige perfeitamente. Isso prova que o Bob Esponja é na verdade um ótimo motorista quando ele quer. E é claro, termina com ele ficando maluco e batendo em tudo de novo. Mas eu quero que você foque no sorriso dele enquanto o caos acontece. O maluco sabe o que tá fazendo. Em relatório oral, na temporada 8, ele surta com ansiedade e foge dirigindo da escola. Até perfeitamente demais. Até ser visto pela polícia e bater. O que pode ter sido de propósito. Porque aí ele finalmente faz o discurso e manda a senhorita Puff pra cadeia de novo. Em destruição total, tá numa temporada, a senhorita... Caraca, essa mulher consegue ir pra cadeia mais do que... Deixa quieto. Puff escreve Bob Esponja numa corrida de demolição, na esperança de que ele morra, o que, pelo amor de Deus, é bem pesado pra um desenho, né? Mas ele vence um monte de pilotos profissionais sem nem tentar. E isso é muito suspeito. Nenhum mau motorista faria o que ele fez. Bob Esponja sabe o que tá fazendo. É talentoso em destruir e é exatamente o que ele tenta fazer quando dirige. Em trânsito pesado, a senhorita Puff leva ele pro meio do nada. Ela manda ele focar e ele entra num trânsito psicodélico e vira um motorista incrível, até a senhorita Puff surtar, né? Eu acho que ele sacou que precisava voltar ao personagem de mau motorista. Enfim, ele enlouquece e a senhorita Puff vai presa de novo. Eu falei que ela ia ser presa várias vezes. Em molho de professor, seu siriguejo tenta ensinar o Bob Esponja, mas ele só bate no Siri Cascudo mesmo. E em passeio de bolha, ele dirige um carro de bolha e a senhorita Puff tenta e falha miseravelmente, precisando de um treinamento do próprio Bob Esponja. Mais um exemplo dele sendo mais esperto do que a gente imaginava. Em praga de professor, seu siriguejo e o Plankton entram na aula. Se você focar no Bob Esponja, ele é um aluno perfeito e completa o percurso de direção, antes de explodir o mundo todo. Mas ele completou o percurso, sem ajuda pelo menos. Se você não quer que o Bob Esponja te atropele, deixa o like no vídeo aí, meu irmão. Deixou? Beleza, bora lá então. Em senhorita Puff de... Não é isso aí.
batata, ele bota um dublê de batata no carro. E o Bob Esponja dirige perfeitamente. Suspeito, né? Porque quando a senhorita Puff real tá no carro, ele bate na hora. Ele sabia que era uma batata e tava zoando ela. E funcionou. E de novo a senhora Puff foi presa. Meu Deus do céu. Em Pavimento Amarelo, ele tortura o Lula Molusco. Agora, eu não acho que o Bob Esponja tá tentando ferrar a vida dele. Eu acho que ele só curte a companhia dela mesmo. A cabeça dele, eles são melhores amigos. Ele não quer passar no teste porque ele ama essa relação e não quer perder nem ela, nem a sala de aula, entende? E se nada disso for o bastante, eu vou simplificar pra você. No primeiro filme de Bob Esponja, ele dirige absolutamente perfeito ao pilotar o carro de hambúrguer. Bom, isso é muito suspeito. Lembra lá no começo do vídeo que eu tinha citado que o Patrick era burro? E se eu te disser que, na verdade, ele também finge ser burro e que, na real, ele tá disfarçado na fenda do biquíni? Duvida? Então bora pra próxima teoria. Agora eu tenho outra dúvida. Vamos falar do Lula Molusco? Ele é outro personagem bem intrigante que guarda alguns segredos bem estranhos por baixo dos panos. E é ele que vamos desenterrar. Mano, doideira, né? Que doideira. Agora, a origem secreta de Lula Molusco, a linhagem perdida de Atlantis. Eu sempre achei bizarro como os Lulas na fila do biquíni se acham superiores a todo mundo. Eles criaram Calma aí. o bairro deles, a Vila Tentáculo, só para manter os outros para fora. Mas na real, essa elite é uma verdadeira farsa. A Vila Tentáculo parece até top, mas todo mundo lá vive do mesmo jeito que o Lula Molusco, com o mesmo salário de caixa de lanchonete. No mundo de Bob Esponja, quem manda, tem grana e poder, são os peixes. Os Lulas não têm influência que eles pensam. O Esquadrão Tentáculo e o Fênix, eles até têm uma riqueza, mas são a exceção. Essa atitude arrogante do Lula Molusco não fazia sentido. Por que tanto egoísmo sem ter onde cair morto? Bom, eu novamente fui atrás das respostas e cheguei a uma revelação gigantesca. O Lula Molusco e toda a espécie dele são descendentes de Atlantis. Isso significa que eles já fizeram parte do império mais poderoso do oceano. Agora coloque comigo que eu vou te mostrar passo a passo dessa teoria absurda. Para começar, um fato óbvio. Lula Molusco não é uma lula. Lulas de verdade têm a cabeça de forma de cone e barbatanas laterais. A espécie do Lula Molusco tem a cabeça mais redonda e não tem barbatanas. Inclusive no desenho, existem lulas verdadeiras que têm a cabeça correta. Então ele é um polvo. Polvos de verdade têm 8 braços, sem nariz e não andam de pé. Lula Molusco tem 6 tentáculos e um narigão. Os tentáculos deles são achatados e têm ventosas só na ponta. Os polvos têm 8 braços e ventosas pelo corpo todo. Isso significa que a espécie do Lula Molusco não é nem lula nem polvo. E na biologia não existe cefalópodes com 0 braços e 6 tentáculos. Bom, se a gente levar o visual a sério, pele azul clara, 6 tentáculos, isso sugere que a biologia deles veio de outro lugar. Parece sem lógica, eu sei, mas segura essa. Vamos olhar agora para os Atlantes. Os Atlantes vieram para a Terra há mais de 1 milhão de anos. Agora, Essas teorias, nem todas pra mim faz sentido, mas algumas pra mim faz sentido, da que ele falou. Mas, né, é Bob compara o Lula Esponja. Molusco, um Lula de verdade, um polvo de verdade e um Atlante. O Lula Molusco é o que mais se parece com o Atlante. Ele tem a cor de pele similar, o nariz longo e pontudo para baixo e até lábios largos, mas as semelhanças vão além do visual. Todos os Lulas do desenho têm um gosto muito específico, por arte e cultura europeia. Lula Molusco pinta quadros baseados em estilos europeus, é uma música clássica ocidental, o interior da casa dele é cheio de arquitetura europeia. O músico mais famoso da espécie dele é o Kelpie, que toca clarinete, um instrumento inventado na Alemanha. E quem é a única outra espécie com tanta influência europeia assim? Bom, os Atlantes. A primeira coisa que o Bob Esponja e a galera fazem quando chegam em Atlantis é destruir o jardim da frente. Lula Molusco é o único que surta por ter detonado o jardim de Topiária Atlante, que é um estilo de paisagismo que veio da França. O líder Atlante usa salto alto, que era popular entre a aristocracia europeia no século 17. Até a arte em Atlante, focada em conhecimento e beleza, lembra muito o renascentismo europeu. Ou seja, temos duas espécies que têm traços faciais interessantes e culturas idênticos. E é por isso que Lula Molusco é o único que se entende com os Atlantes. Enquanto o seu siriguejo quer dinheiro, a Sandy quer inventar coisas e o Bob Esponja só quer ver a bolha mais velha, o Lula Molusco quer mergulhar na cultura deles de fato. Ele até participa de uma pintura em grupo e faz um novo quadro. E repara só, o que tem no primeiro plano? Pão enlatado. Pão enlatado é uma das comidas favoritas do Lula Molusco e é raríssima no desenho. Ele mesmo insinua que é difícil de achar. De todos os episódios que os roteiristas podiam citar, no especial de Atlantis, eles citaram um único onde o Lula Molusco se muda para a Vila Tentáculo. Eu acho que esse detalhe foi de propósito, não é mesmo? Porque a Vila Tentáculo tem uma semelhança gritante. É difícil de falar de Bob Esponja sem falar das teorias bizarras que tinha e tem ainda no Bob Esponja. Tem vários vídeos que eu já assisti que as teorias macabras do Bob Esponja são horríveis.
limite com Atlantis. São as únicas duas cidades no desenho que fecham as portas para o Tessus. E eles também têm um portão dourado, igual na Vila Tentáculo. Ele é parecido com a descrição que o Lula Molusco dá de Atlantis para o seu siriguejo. Essa descrição não é da Atlantis atual, mas da versão de antes deles que abandonaram a ganância. Agora vamos lá. Com tantas semelhanças, a gente tem duas opções. Ou é uma coincidência absurda, ou a espécie do Lula Molusco são de fato Atlantes exilados que tentaram construir o Império da Atlantis na sua própria Vila Tentáculo. Agora você deve estar pensando, mas os Atlantes têm pernas e braços de gente, e o Lula Molusco tem tentáculo. O plot twist é que o corpo que a gente vê nos Atlantes não é o corpo original deles. Os capacetes na cabeça já são a dica. Mas além disso, os guardas Atlantes têm correntes de aço nos braços e espetos de metal. O corpo deles pode se retrair como um robô. Isso mostra que os Atlantes são criaturas biológicas, mas estão basicamente pilotando corpos robóticos. Mas por que eles fariam esses corpos se parecerem humanos, e não com a forma natural deles, que seria a do Lula Molusco? Bom, a resposta está na religião deles. Os Atlantes fazem modificações corporais. O líder sempre tem um cabelo laranja, a mesma cor do cabelo de Netuno, o deus do oceano. Eles mudam a cor para parecer com deuses. Bob Esponja é um mundo onde a mitologia é real. Tem Netuno, ele cita Apolo, e tem monstros gregos como Ciclope subaquático, que curiosamente é o filho de Poseidon, o nome grego de Netuno. Até no Festival da Bolha, os líderes Atlantes Poseidon. Doideira. usam o capacete dos soldados romanos e os elefantes que aparecem. Em Roma, os elefantes significam poder militar e intercâmbio cultural. Os Atlantes estavam aumentando os corpos deles na época do flashback. Eles provavelmente modelaram seus corpos robóticos para se parecerem com a versão dos deuses romanos, como Júpiter, Zeus e o irmão de Netuno. Toda essa prova não garante que o Lula Molusco sem modificação é um Atlante, mas torna isso uma possibilidade altíssima. E se for verdade, por que eles deixariam um paraíso como Atlantis? Bom, o desenho nos dá a resposta mais uma vez de forma direta. Os ancestrais do Lula Molusco rejeitaram a bolha mais antiga do mundo. O líder Atlante diz que eles trouxeram essa bolha de bilhões de anos-luz. E o que o Lula Molusco mais odeia? Pois é, bolhas. Mas apesar de odiar, o Lula Molusco tem um talento natural para fazer bolhas gigantes. Depois de fazer a mega bolha, ele diz: é de família, cara. Essa é uma frase que o Atlante diria a alguém cuja biologia evoluiu por milhões de anos em uma cultura centrada em bolhas. O que eu acho que rolou é que um pequeno grupo de Atlantes rejeitou a bolha, a facção da bolha viu isso como heresia e os exilou esses Lulas. Eles ficaram sem suas modificações robóticas e tiveram que viver na sua forma natural na Feira do Biquíni. Tanto tempo se passou que os exilados esqueceram a origem, mas nunca perderam a atitude de superioridade. Eles tentaram construir a própria Atlantis em Vila Tentáculo, mas falharam porque só perseveraram o orgulho e não as conquistas deles. Agora a espécie de Lula Molusco... Mano, é complicado pra caraca. Porque são muita coisa ao mesmo a tempo. sensação de ser melhor, sem nada para provar. E o mais triste é o efeito que isso tem no Lula Molusco. Ele vive sentindo que falta algo. Ele só sente em casa quando está em Atlantis. Mas no final do episódio, enquanto todo mundo conta sobre ir embora, Lula Molusco solta essa. E de volta à minha vida deprimente e de desespero silencioso. O que nos prova que Lula Molusco nunca se sentiu feliz. E é aí que a gente lembra do amuleto que levava estranhos para Atlantis. Será que ele não era uma maneira de dar uma chance aos exilados de voltarem para casa? Calma aí, deixa eu pegar um pouco d'água aqui, porque eu tô gripado e a garganta tá ruim ainda. Eu simplesmente tava assistindo o vídeo mó tempão e a porra do vídeo tava pausado. Meu Deus! De ele sequer ter noção de como o sítio funciona, deixa tudo isso ainda mais suspeito e bizarro. Então eu, caçador de teorias, decidi ir atrás de mais peças desse quebra-cabeça, e nisso eu me convenci que, na real, o Patrick Estrela costumava ser um super vilão da série, e não qualquer um personagem secundário, o tornando o inimigo mais poderoso que o Homem-Sereia e o Mexilhãozinho já enfrentaram em outra realidade. Está com dificuldades com este pacote. Gostaria de uma ajudinha? Opa! Isso nos leva à primeira pergunta óbvia. O Patrick tem poder para ser um vilão de verdade? Sim, ignorando a lógica do desenho, o Patrick tem a habilidade que prova que ele é um indivíduo super poderoso. Um Bob Esponja, um homem que podia voar, o Patrick simplesmente sai voando sem jetpack e sem calça inflável. Ele levanta a mão e flutua. E no universo de Bob Esponja, voar ou nadar desse jeito é coisa de herói ou super vilão. Mas o poder dele não para na hora de voar. É fácil esquecer que uma das características mais hardcore dele é a força. A gente já viu o Patrick correr mais que trem, cortar prédios inteiros ao meio e derrubar inimigos gigantes dormindo. Ele perde umas lutas, claro, mas
mas parece que é só porque ele tá em pânico ou tá com preguiça de revidar. A preguiça dele pode ser a maior prova do poder que ele tem. Músculos queimam muita energia, mesmo em repouso, por isso atletas comem muito. O Patrick come e dorme o tempo todo, porque o corpo dele está queimando muita energia. E eu não tô exagerando quando eu digo que o Patrick é um dos personagens mais fortes da Fenda do Biquíni. E se a reação do Homem Seria serve de algo, temos um bom motivo para temer essa estrela do mar amigável demais para ser verdade. Mas vamos com calma. Ter poder não significa ser um ex-vilão de fato. Ele também podia ser um ex-herói, mas as opções não colam muito com quem ele é. O Patrick Mas também o Patrick também não se ajuda, né? O Patrick também não se ajuda. que apesar de legal, é alguém que abusa do poder sempre que ele aparece. Esse é o padrão do Patrick. Ele ganha poder, usa ele de forma egoísta, quase perde amigos, e aí ele é forçado a desistir do poder. E não importa quantas vezes ele passe por isso, ele sempre repete o mesmo erro, como um ciclo vicioso infernal. Ele vira um tirano cruel quando acha que ele é o rei perdido. Ele ganha inteligência e desenvolve um complexo de superioridade. Ele aprende a dar golpe de karatê e rouba uma sorveteria e destrói a cidade toda por diversão. Eu honestamente não acredito que um personagem assim seria responsável com poderes malucos dele. Faz todo sentido que o Patrick usaria esses dons para pegar o que quisesse. Mas esse padrão revela algo interessante narrativamente. O Patrick também é o herói da própria história. Ele tem noção das tendências egoístas dele. Quando ele exagera, ele se para do único jeito que ele sabe, removendo este poder. O Patrick não pode se livrar dos poderes inatos, mas ele faz a coisa mais próxima disso. Ele está constantemente se forçando a esquecer que os tem. Em 2 jogos spin-off de Bob Esponja, o Patrick tem sonhos que nos dão uma visão do subconsciente da própria casa do sonho. A vitória dele só acontece problema muito difícil. Ele formula o plano e é o cara mais inteligente da sala, mais até mesmo que a Sandy. Mas segundos depois, o que ele diz? Qual é o plano? O Patrick está o tempo todo suprimindo uma parte de si que é forte, inteligente e perigosa o suficiente para destruir tudo. Ele sabe que ter esse poder é uma tentação, então ele sacrifica a própria memória, a própria pele para proteger os amigos da cidade. Essa teoria explica quase tudo de bizarro no Patrick. O único problema é a idade dele. O Patrick não é velho o suficiente para ser um antigo inimigo do Homem-Sereia. Ele tem a idade do Bob Esponja, mas, de novo, o desenho nos dá a resposta clara. Estrelas do mar podem gerar E quantos anos o Bob Esponja tem? Essa é a dúvida. novas versões de si mesmo, a partir dos corpos delas que se quebram ou Desce. se cortam. O Patrick se livra da mão de karatê porque não aguenta o poder, e a mão arrancada se transforma em uma nova estrela do mar que tem o mesmo poder. A minha teoria é, o Homem-Sereia e o Mexilhãozinho enfrentaram o Patrick criatura original, mas deixaram escapar um único pedaço do vilão. Esse pequeno pedaço cresceu, se tornou o Patrick que conhecemos. Essa nova versão cresceu ao lado do Bob Esponja sem saber quem era de fato, e é por isso que os heróis não reconhecem o Patrick, mas a presença dele é o suficiente para o Homem-Sereia entrar em pânico e gritar maldade. É por isso que o Patrick tem pequenos flashes de genialidade, mas esquece segundos depois. É o sacrifício dele. Ele faz isso para não se tornar quem ele nasceu para ser. E de certa forma, esse sacrifício torna o Patrick um dos maiores heróis da Fenda do Biquíni. Cara, você já reparou que em todo santo episódio Lula Molusco é torturado? Bom, eu vou maratonar todos esses novos episódios pra te explicar quem está de verdade por trás da tortura do Lula Molusco. O primeiro episódio da tortura é caça à água-viva. A cena começa com Bob Esponja e o Patrick espionando água-vivas. Aí eles decidem Eu vou pular essa parte porque é irrelevante. Bob Esponja rindo de um livro, o que é bem normal, mas vamos pular para a parte da tortura. Lula Molusco não tem nenhuma memória feliz, é o Bob Esponja botar na cabeça dele que vai dar uma memória feliz pra ele. Eles começam indo num show de música, Lula Molusco tá até curtindo, até que o arco violonista voa no olho dele. Aí eles vão pro museu de arte, tá indo tudo bem, porque o Lula Molusco vê uma obra de arte dele no museu. Ele tá quase tendo uma memória feliz, até que esse peixe queima a obra inteira, o que obviamente deixa ele muito puto. Bob Esponja então leva o cara pra andar de balão. Isso dá ruim na hora porque o Lula Molusco tem medo de altura. Bob Esponja estoura o balão, eles caem numa montanha e o Bob Esponja enfia um mastro de bandeira no pé do Lula Molusco, o que causa uma avalanche, literalmente. Depois dessa tortura toda, o Lula Molusco Nossa. existe ter uma memória feliz e vai pra casa deprê. Em casa ele não é torturado, mas a gente vê o peso que essa tortura toda causou nele. Chegou no limite, ele fica insanamente deprimido. E tem até umas dicas de que o Lula Molusco ia fazer algo horrível consigo mesmo. Bob Esponja tenta com força fazer ele feliz, mas não importa o que ele força, ele deixa o Lula Molusco ainda mais deprê no final. Bob Esponja secreta o Lula Molusco e joga ele numa festa com um monte de Bob Esponjas de papel machê. E o Lula Molusco começa a rasgar todos eles violentamente. E isso acaba sendo a memória mais feliz dele. Mas eu quero que você foque no quão insano ele parece fazendo isso. E como isso deixa ele feliz. Tipo, ele tá botando pra fora uma raiva reprimida, imaginando que tá matando o próprio Bob Esponja de verdade. Bom, o veredito desse episódio é que ele parece ser o Bob Esponja torturando o Lula Molusco. É meio que... mas é difícil botar a culpa nele quando ele nem tá tentando torturar. Simplesmente acontece. Não importa o que ele faça, é como se o Lula Molusco tivesse amaldiçoado ser torturado pra sempre. Pode parecer loucura agora, mas vai fazer sentido depois.
no nosso próximo episódio, Morrendo por uma Torta, da segunda temporada. Já que estamos falando de quanto Lula Molusco odeia o Bob Esponja, isso me leva ao próximo Morrendo por uma Torta. Lula Molusco precisa comprar um presente. Tá. Da sexta temporada, a gangue entra na sala de vigilância do seu siriguejo, que tem câmeras da Fenda do Biquíni inteira. Parece que o seu siriguejo é só um stalker, mas aí uma das câmeras mostra um ângulo de trás deles, que corta para uma equipe de filmagem de peixes. Um câmera, outro com microfone, e isso quebra totalmente a quarta parede e mostra que o... Tá. Não vou reagir o vídeo todo. Mas é isso. É porque o vídeo tem 1 hora. E as partes mais importantes eu já assisti. Então, eu não vou assistir o vídeo todo. Essa é a parte importante que eu queria mostrar. Mas o canal é bom. É isso, né? É uma coisa que, pô, né? Não compensa hoje voltar a assistir Bob Esponja. Hoje não compensa. Hoje em dia, quer ver? Calma aí. o show tá sendo gravado ao vivo. E já... que os outros carreguem ele na outra metade e até a linha de chegada. O motivo do Lula Molusco ter desistido tão rápido é que ele achava que o mundo era tão cínico quanto ele, que foi preciso que alguém como Bob Esponja para mostrar que o mundo pode ser bom e que o Lula Molusco é mais amado do que jamais você vai saber. Lula Molusco e o Squilliam podem ter começado. É isso. É isso. Muito obrigado. Esse foi o vídeo. É isso. É isso. Valeu.